Vamos lá para a sexta pergunta. Me fale um projeto em que você assumiu a liderança. Veja, isso aí para jovem aprendiz ou para quem está começando no mercado, essa aí é muito difícil acontecer. Isso aí já é para alguém que já tem alguma experiência de trabalho no mercado. Mas, por exemplo, essa funciona, né? Principalmente se você está buscando aí um cargo em que você vai ser um coordenador, um supervisor ou um gerente, essa aí é uma pergunta muito boa. Então, por exemplo, aqui é uma resposta de liderança que eles chamam de liderança emergente, ou seja, é uma liderança nova. Você recém assumiu um cargo em termos de coordenação, supervisão ou gerência. Vamos lá. Na faculdade, nosso grupo de TCC estava desorganizado, tomei a iniciativa de criar um cronograma de trabalho, né, no Trello, por exemplo, dividir as tarefas de acordo com as aptidões de cada um dos membros do grupo, agendei as reuniões semanais de alinhamento. Não era o líder oficial, mas assumi a liderança operacional. Como resultado, entregamos o trabalho com nota máxima e menos estresse. É essa a resposta. Tá? Que demonstra que você realmente tem um espírito de liderança. Vamos aí para uma outra resposta, falando de projeto em que você assumiu a liderança. Por exemplo, resposta de liderança por especialista, já é um profissional. Então, aí, por exemplo, aqui é um exemplo. Veja, pessoal, tudo que eu estou colocando são exemplos. O que vocês vão fazer na prática? Vocês vão pegar essas respostas e vão adaptar isso para a formação que vocês têm, tá? Para o conhecimento que vocês têm em cima da vaga e da empresa que vocês estão fazendo a aplicação ou que vocês pretendem aplicar. É assim que tem que ser feito. Então, são só exemplos. Vamos lá. Quando implementamos um novo sistema de CRM, fui designado especialista no assunto. Naturalmente, passei a liderar as sessões de treinamento para a equipe. Criei os manuais e ser o ponto de contato para tirar dúvida. Foi uma liderança baseada no conhecimento e conseguimos uma adoção de 30% mais rápida do que o planejado. Ou seja, mostrou liderança e ainda mostrou que ele conseguiu adiantar aí o cronograma em 30%. Essa é uma resposta muito boa. Vamos lá. Resposta de liderança em crise, que é o impacto. Vamos lá. Um cliente importante ameaçou cancelar um contrato, tá? Mesmo não sendo gerente, conhecia bem o histórico da conta. Propus e liderei uma força-tarefa com pessoas de atendimento e produto para criar um plano de recuperação. Apresentamos ao cliente, assumimos os erros e mostramos as ações concretas. Não só mantivemos o contrato, como o cliente elogiou nossa postura proativa. Veja, já passei por isso também, e isso aí já é para uma liderança em que já tem mais um pouquinho de experiência e lida, por exemplo, aqui no caso, lidando com um cliente. Vamos para uma outra pergunta. Dá um exemplo de um problema complexo que você resolveu. Pessoal, isso é comum hoje em dia, tá? Todas as empresas nacionais, seja elas pequenas, médias ou grandes, elas estão buscando pessoas que saibam resolver problemas. Então, uma coisa que vocês têm que aprender é como que eu faço para resolver problema. Eu tenho alguns vídeos aqui no canal do YouTube, por exemplo, a técnica dos 5 porquês, entendeu? Que eu explico lá bem resumidamente, e a parte também que eu tenho um outro vídeo que fala sobre fluxograma, explico lá de que forma que vocês podem utilizar essas ferramentas para estar resolvendo o problema. Mas vamos ver a resposta. Então, resposta de um processo que a gente chama de um processo que é a estruturação. Vamos lá do problema. O processo de onboarding de novos estagiários era caótico e perdíamos informações. Analisei todas as etapas, identifiquei gargalos e criei um checklist automatizado no Notion, com responsáveis e prazos. Veja, aqui ele mencionou o Notion, mas você pode fazer a mesma coisa, por exemplo, no Excel ou até no Word. O checklist você pode fazer no Word também, tá? Então não precisa ser necessariamente no Notion, mas ele usou uma ferramenta, ele criou um checklist. O problema era a desorganização. A solução foi estruturar e automatizar. Reduzimos o tempo de integração de 2 semanas para 3 dias. Isso aí é uma conquista. Então, como que você resolveu um problema? Resposta técnica, é o famoso raciocínio lógico. Então, exemplo, né? O site da empresa tinha uma taxa de rejeição muito alta na página de checkout, vamos supor. Usei ferramentas de analytics, que são ferramentas que existem para você fazer esse tipo de análise,
para mapear a jornada, identifiquei que um campo do formulário era confuso, né? Então era o culpado disso. Propus um teste AB com um formulário simplificado. O problema era a usabilidade. A solução foi análise de dados e teste. Aumentamos a conversão em 8%. Então, quer dizer, a pessoa soube, né, de uma forma, de um raciocínio lógico, ver que tinha um problema, e era um problema bem mais técnico, e eles fizeram os testes lá. Então, nesse caso, era numa página de checkout aí da venda de um serviço ou de um produto. Por exemplo, aqui, com relação à parte de negociação. Então, vamos lá. Resposta de negociação, um problema interpessoal complexo. Vamos ver aqui. 2 departamentos travavam a aprovação de um projeto por ano, cada um defendendo o seu interesse. Mapeei os motivadores reais de cada lado, né? Não são só os declarados, né, que ele está dizendo, e redesenhei a proposta para incluir um benefício claro para cada um, sem prejudicar o todo. O problema era desalinhamento de interesse, a solução foi escutada, ativa, foi feito um redesenho da proposta e o projeto foi aprovado em um mês. É isso aí. Então, aquele negócio pode gerar aí, vamos chamar assim, um problema entre 2 departamentos, e isso aí é um problema, e você mostrou como que você faz para resolver esse problema.